segurança pública no Brasil sempre foi um tema de grande importância e preocupação. Contudo, nos últimos tempos, essa questão ganhou um novo capítulo, marcado por diferentes posicionamentos entre os estados brasileiros em relação à política do governo de Brasília, do governo Lula. Este episódio explora duas versões, de apoio e não apoio ao atual presidente da República, sem tomar partido, mas buscando entender e refletir as razões por trás dessas divergências. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Os estados do Sul e Sudeste que não apoiam o decreto sobre as polícias militares e já os estados do Nordeste apoiando o decreto do Lula sobre as polícias militares. Claro, não é tempo de desunião entre os brasileiros. Apoiamos, esse canal apoia os nossos agentes de segurança. E eu acredito que se a política não for bem dosada, quem perde é sempre a sociedade. Vamos falar disso? Mas antes já sabe, vou chamar a vinheta do canal. Olá, eu sou Rodney Danca, sou editor do canal Segurança e Defesa, um espaço onde apresentamos fatos e notícias sobre segurança pública. Se você é agente de segurança ou mesmo entusiasta do tema, inativo, nossas pensionistas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E antes de começar esse vídeo e falar de um tema relevante, deixa eu pedir aquele pacotão youtubístico. Você deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha esse vídeo. Assim, você acaba nos ajudando bastante a crescer aqui no YouTube. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, sem muitas delongas, o assunto hoje, já começamos, né? O assunto que traz uma separação, um racha. O que a gente menos precisa hoje é de desunião entre os brasileiros. Nós precisamos entender a segurança pública e uniformizá-la no nosso país. Claro, considerando as diversas características regionais, que são as características estaduais. Deixa eu passar uma visão do contexto nacional. Recentemente, o governo Lula, o presidente do Brasil, emitiu um decreto que gerou reações distintas entre os estados brasileiros, entre os governadores, especialmente no que diz respeito às ações policiais. Essa situação revelou uma clara divisão entre as regiões, refletindo não apenas diferenças políticas, mas também culturais e sociais. Esse é o plano de fundo que a gente vai abordar nesse episódio. Olha só. Então existe uma oposição clara entre os estados, ou dos estados do sul e sudeste do nosso país em relação ao governo central, em relação a Brasília. Os estados do sul e sudeste, conhecidos por suas economias robustas e grande influência política, expressaram sua oposição ao decreto presidencial. Governadores dessas regiões argumentaram que o decreto que poderia interferir na autonomia estadual e na capacidade de gestão local das forças de segurança. Essa resistência é vista como uma defesa dos interesses regionais e uma tentativa de preservar as práticas já estabelecidas pelas suas polícias, que, segundo os governadores, têm sido eficazes na manutenção da ordem pública. Olha só, nós temos agora o apoio de estados do Nordeste frente ou a favor do governo Lula. Por outro lado, os estados do Nordeste se posicionaram favoravelmente ao decreto do presidente Lula, que acaba por transferir ou não recursos financeiros aos estados, interferindo no comportamento policial. Essa região, Nordeste, nossa linda Nordeste, que historicamente tem demonstrado apoio aos governos progressistas, aos governos liderados pelo PT, vê no decreto uma oportunidade de reformar e aprimorar as práticas policiais, combatendo abusos e promovendo os direitos humanos. Os governadores nordestinos acreditam que a medida pode trazer melhorias significativas na segurança pública, especialmente em áreas mais vulneráveis. E você está vendo na tela, eu até quero compartilhar com você dois artigos
interessantes. Primeiro, saiu na exame, governadores do Sudeste e Sul pedem revogação do decreto de Lula que regula o uso da força policial. E quais foram esses governadores? A gente precisa aqui citar. Então, Tarcísio, de São Paulo, ele não quer o decreto. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, não quer o decreto. Romeu Zema, de Minas Gerais, também não quer o decreto. Ratinho Júnior, do Paraná, eles são contra o decreto, tá? Então aqui são os estados do Sul e Sudeste. Já governadores do Nordeste defendem o decreto de Lula sobre o uso da força policial. Então eu coloquei duas mídias tradicionais, aquelas grandes mídias, a Exame e o G1. Então quem são os governadores do Nordeste que não querem, ou melhor, que apoiam, então, o decreto do Lula? Nós temos a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Paulo Dantas, Alagoas, o Jerônimo Rodrigues, da Bahia, Elano de Freitas, Ceará, Carlos Brandão, Maranhão, Rafael Fonteles, Piauí, Raquel Lira, Pernambuco, João Azevedo, Paraíba e Fábio Metidieri, de Sergipe. Então aqui a gente tem, obviamente, observando as duas mídias, governadores apoiando e governadores não apoiando o decreto do presidente Lula. E o que a gente está observando aqui, na verdade, é uma divisão, né? Uma divisão de forças políticas, mostrando que o Nordeste está do lado do governo central de Brasília, do Lula, e o Sudeste, sempre falando na área de segurança pública, evidentemente, não apoia. E não é todo o Sudeste. Os governadores que eu falei aqui que representam estados do Sul e Sudeste. Cara, é algo para se pensar. E aí, também, esse é o momento que você, brasileiro, você que me assiste aqui no canal Segurança e Defesa, pode opinar. Faça sempre de forma respeitosa. Os seus comentários são lidos por autoridades, parlamentares e também por muitas, muitas pessoas. Eu tenho certeza que milhares de pessoas vão ler o que você está colocando. Então, esse é o momento de você falar: olha, governador, não estou afim disso, ou governador, estou afim disso. Porque a posição social é muito mais importante que a posição política. E quais são os pontos por trás dessas duas posições antagônicas? A oposição e o apoio ao decreto do presidente Lula refletem não apenas divergências políticas, mas também diferentes realidades socioeconômicas e também realidades culturais nessas regiões brasileiras. Os estados do Sul e Sudeste, com suas metrópoles industrializadas, enfrentam desafios distintos dos estados nordestinos, onde a luta contra a pobreza e a busca por inclusão social são mais acentuadas. Essa diversidade de contextos contribui para as diferentes abordagens em relação à segurança pública. Enquanto uns veem a centralização de medidas como uma ameaça, os estados do Sul e Sudeste, outros, os estados do Nordeste, enxergam como uma chance de avanços significativos. Peraí, antes da gente continuar, antes da gente prosseguir, nesse difícil entendimento, eu preciso passar uma mensagem super rápida. Se você valoriza o nosso conteúdo informativo, considere se tornar membro do canal. Ao fazer isso, você vai apoiar o nosso trabalho, permitindo que continuemos trazendo informações e conteúdos relevantes. Os membros do canal recebem todos os vídeos de forma antecipada, como esse que você está vendo aqui. Para ser membro, basta clicar no botão Seja Membro. É uma contribuição simplória e isso faz uma enorme diferença para nós. Vamos voltar à conclusão do episódio. Bem, gente, retornando aqui, não existe o lado certo e o lado errado. São visões diferentes de estados e regiões diferentes do nosso Brasil. O nosso Brasil tem uma dimensão continental. A dimensão do Brasil, só para você ter ideia, é superior a 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É um continente dentro do Brasil. E cada estado é praticamente um país. Então, concluir quem está certo aqui, isso aí é pura ficção. Mas a gente tem que saber que realidades regionalizadas são distintas em cada um dos estados. E eu queria lembrar para você que a divisão da segurança pública evidenciada pelas diferentes reações ao decreto do presidente Lula, é um reflexo das complexas dinâmicas políticas e sociais que nós encontramos em nosso país. Entender essas nuances é essencial para
promover um diálogo construtivo e buscar soluções que atendam à necessidade de todas as regiões, que atendam à necessidade pública, que atendam à sociedade. Em um país tão diverso, tão grande, tão diverso quanto o Brasil, a busca pelo consenso não é nada fácil. É um desafio constante, ainda mais em uma federação onde se deve preservar as autonomias dos prefeitos e dos governadores. E por último, então entraria a União. Só que a União é que tem maior poder arrecadatório de impostos e tributos. Então, quem tem a chave do cofre é a União. E esse é o grande problema que nós enfrentamos no sistema federativo. Mas também é uma oportunidade de crescimento coletivo. E eu gostaria de perguntar para você, o que você acha da posição dos estados do Sul e Sudeste e da posição dos estados do Nordeste. Será que eles estão certos, os governadores estão certos em se posicionarem? Será que o decreto foi colocado em um momento inadequado? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você pensa disso. Vou deixar 2 vídeos, clica num desses botões que aparece na sua tela e botando inscrição no canal. E aí você pode se inscrever e ativar o sininho para não perder vídeos como esse. Até o próximo, valeu!